Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre o máximo divisor comum de dois números inteiros. Então, máximo divisor comum de dois números inteiros. Então vamos considerar aqui dois números inteiros A e B, não ambos nulos. Vamos já explicar por que isso. E o MDC vai ser um número D inteiro que satisfaz as duas condições a seguir. A primeira, D divide A e D divide B. A segunda, se G é um número inteiro que divide A e divide B, isso implica que G é menor ou igual a D. Então, ele é um divisor comum, ele é um divisor de A, é um divisor de B, portanto um divisor comum dos dois, e ele é o maior possível. Então, se você tiver um outro número inteiro que é divisor de A e divisor de B, no caso esse G aqui, ele tem que ser menor ou igual que D. Quando isso acontece, esse D é chamado de máximo divisor comum, e a notação que a gente usa é essa aqui, MDC de A e B. Uma primeira observação é que o MDC é único pelo seguinte, porque se você tivesse dois números inteiros satisfazendo as condições 1 e 2, por satisfazer a condição 1, ambos, quer dizer, se você tivesse um D e um G satisfazendo as duas condições, o G, claro, é menor ou igual que o D, porque o D satisfaz a condição 1 e a condição 2. E se o G também satisfizer a condição 1 e a condição 2, o D também vai ser menor ou igual que o G, e os dois teriam que ser iguais. Então você não pode ter dois MDCs distintos. Só existe um máximo divisor comum entre dois números, e daí essa notação faz sentido. Você pode escrever que é D em função de A e B. Há algumas propriedades do MDC. Então, a primeira propriedade, algumas propriedades do MDC. Primeira é que o MDC não depende do sinal. Então, MDC entre A e B é a mesma coisa de MDC entre menos A e B, que é a mesma coisa que MDC entre A e menos B, que é a mesma coisa que o MDC entre menos A e menos B. Por que isso? Porque os divisores de A e os divisores de menos A são os mesmos. Os divisores de B e os divisores de menos B também são os mesmos. Então, os divisores que A e B têm em comum são os mesmos divisores que menos A e B têm em comum, que A e menos B têm em comum, e que menos A e menos B têm em comum, porque eles são os mesmos. Como esses conjuntos de divisores são os mesmos, o maior elemento desses conjuntos também vai ser o mesmo. Uma outra propriedade é que como 1 é um divisor universal, quer dizer, 1 divide A e 1 divide B, quaisquer que sejam A e B inteiros, então o 1 sempre vai ser um divisor comum de A e B. Pela propriedade 2, a condição 2 da definição de MDC, esse 1 vai ser sempre menor ou igual que o MDC entre A e B. Então, o MDC entre dois números inteiros é sempre maior ou igual a 1. No caso em que o MDC é igual a 1, então se D for igual a 1, quer dizer, se o MDC for 1, nós dizemos que A e B são primos entre si.
primos entre si. Ou relativamente primos. Tá? Mais adiante a gente vai explorar um pouco mais essa noção. Bom, outras propriedades. Uma outra propriedade, propriedade 3, é que o MDC entre 0 e 0 não existe. Tá? Então não existe. Por que não existe? Bom, o 0 ele é múltiplo de qualquer número. Então, qualquer que seja n inteiro, n divide 0. Como os números inteiros não têm um maior elemento, então esse conjunto dos divisores de 0 não tem um maior elemento. Sendo assim, os divisores comuns entre 0 e 0, quer dizer, é o mesmo número, formam um conjunto que não é limitado superiormente, portanto não tem máximo. Como não tem máximo, esse maior divisor comum não existe. Essa é a terceira propriedade. Uma quarta propriedade é que o MDC, se você considerar 0 e um B, e claro, se esse B for diferente de 0, isso é igual ao valor absoluto de B. Por quê? Porque o B pode ser negativo. Se o B for positivo, o maior divisor dele é ele mesmo. Como o conjunto dos divisores de 0 inclui o próprio B, e o conjunto dos divisores de B tem como maior elemento o valor absoluto de B, se o B for positivo é o próprio B, se o B for negativo é menos ele, então o maior divisor comum dos dois é o valor absoluto de B. Outra propriedade fundamental é o teorema de Bachet-Bizoux. O que é que o teorema de Bachet-Bizoux diz? Vamos lá, teorema de Bachet-Bizoux. Esses dois matemáticos franceses, Claude Bachet e Etienne Bizoux, viveram lá no início do século 17. Esse Bizoux tem uma história curiosa, porque ele é autor de um livro que deu origem à gíria Bizu, mesmo essa gíria que se usa hoje no Brasil. Eu já contei isso em sala de aula, não vou repetir aqui, tá? Depois, se alguém perdeu essa historinha, me pergunta que eu conto como é que é, tá? Então, o que é que o teorema diz? Se você tiver dois números inteiros, A e B inteiros, claro, não ambos nulos, essa exigência de eles não serem ambos iguais a 0 é exatamente para o MDC existir, tá? Se você tem D igual a MDC de A e B, então o teorema diz o seguinte: existem inteiros Mn tais que D é uma combinação linear do A e do B. Ou seja, ele pode ser escrito como sendo AM mais BN. Tá? Isso aqui é importantíssimo. E nós vamos ver aqui no curso de Teoria dos Números como esse resultado é importante. Tá? O teorema de Bachet-Bizoux. E vamos demonstrá-lo, né? Vamos dar uma demonstração do teorema. Demonstração. Nós vamos considerar um conjunto que eu vou chamar de D de A e B. É o conjunto de todas as expressões do tipo AX mais BY, onde X e Y são números inteiros. Esse conjunto ele tem uma infinidade de elementos. Todos os múltiplos de A estão aqui, porque eu posso escolher Y igual a 0. Todos os múltiplos de B também estão aqui, porque eu posso escolher X igual a 0. Consequentemente, esse conjunto ele tem uma infinidade de elementos, tanto positivos quanto negativos.
Em particular, a interseção dele com o conjunto dos naturais, dos inteiros positivos, não é vazia. Sendo assim, essa interseção tem um elemento mínimo. Esse elemento mínimo eu vou chamar de D. D, por definição, é o menor elemento dessa interseção. Bom, por que eu posso garantir que existe um elemento mínimo nessa interseção? Porque esse é um conjunto de números naturais, e todo conjunto de números naturais tem um elemento mínimo. Isso é o que a gente chama de princípio da boa ordem. Tá? Esse é um princípio fundamental da teoria dos números naturais. Então esse D, que é o menor elemento desse conjunto, quer dizer, o menor número positivo que pertence ao conjunto D de A e B, vai ser justamente o MDC. Então a demonstração consiste em mostrar que esse D, que a princípio é o menor elemento desse conjunto, menor elemento positivo desse conjunto, é na verdade o MDC dos dois elementos, do A e do B. Vamos fazer isso, né? Então vamos lá. Bom, então, como nós vamos mostrar que o D é o MDC entre A e B? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mostrar essa afirmação aqui, que D divide A. Bom, para mostrar que D divide A, vou fazer a divisão de A por D. Vou encontrar um quociente Q, um resto R. Se eu conseguir mostrar que esse resto é zero, então a divisão com resto zero é uma divisão exata. Se a divisão tiver resto zero, o D vai ser um divisor de A, porque o A vai ser escrito como sendo D multiplicado por Q. Então vamos lá. A divisão, ela tem a seguinte propriedade. Você pode escrever o A como sendo D vezes Q mais R, e o R, o resto, é maior ou igual a zero e é menor do que o valor absoluto de D, que no nosso caso é o próprio D, lembrando que ele é o elemento mínimo, portanto ele pertence a esse conjunto, portanto ele é um número inteiro positivo porque ele está nos naturais, tá? Então vamos supor que o R, a gente quer mostrar que o R é zero, vamos supor que o R é diferente de zero, tá? Se ele for diferente de zero, então ele vai ser um número positivo. Isso aqui é uma hipótese, tá? Supondo isso aqui implica que o R é positivo e é menor do que D. Bom, positivo menor do que D, só que o R pode ser escrito como A menos D vezes Q. E o D, ele é um elemento desse conjunto aqui, né? Então, como ele é um elemento do D a B, certo? Por isso, né, eu sei que ele pode ser escrito como uma combinação linear do A e do B, digamos AM mais BN. Então eu posso escrever isso aqui assim: A menos AM mais BN vezes Q. Bom, reorganizando aqui essa expressão, nós podemos escrever assim: A vezes 1 menos MQ, colocando o A em evidência, né? Claro que antes eu distribuo esse Q aqui, né? Mais B multiplicado por NQ. Como 1 menos MQ e NQ são números inteiros, esse elemento aqui é um elemento do D a B. E claro, eu estou supondo que o resto é diferente de zero, então o resto é positivo. Se ele é um inteiro positivo, ele está em N. Então esse ele é um elemento que está nessa interseção, né? Ora, mas ele é um elemento que está nessa interseção e é menor do que o D. Isso contradiz a escolha do D, porque eu escolhi o D como sendo o menor elemento, o valor mínimo desse conjunto, tá? Então, nenhum outro elemento desse conjunto pode ser menor do que o D pela escolha de D, tá? Então essa escolha, quer dizer, supor que o R é diferente de zero, contradiz a minimalidade do D.
Então, como isso aqui é um absurdo, quer dizer, esse fato aqui, o R pertencer a esse conjunto e ser menor do que o D, ser estritamente menor do que o D, gera uma contradição com a escolha do D. Então, logo, o R não pode ser diferente de zero. O R tem que ser zero. Se o R é zero, o A pode ser escrito como sendo D vezes Q, e isso implica que o D divide A. Bom, é claro que pro B acontece a mesma coisa, quer dizer, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, a conta é exatamente a mesma. Então, a gente pode escrever daquela maneira um pouco injusta, né? De modo análogo, mas aqui realmente é totalmente análogo, tá? O D também divide B. Portanto, o D é um divisor de A e o D é um divisor de B. Portanto, é um divisor comum dos dois. Bom, nós temos que mostrar que ele é o maior possível, né? Então, esse D, a princípio, ele é um divisor comum. Mas por que ele é o maior divisor comum? Vamos supor que exista um outro divisor. Então, vamos pegar um número inteiro G, e vamos supor que G divide A e G divide B. Bom, se G divide A e G divide B, a gente já sabe, por uma das propriedades da divisibilidade, a propriedade D divide, no caso aqui a propriedade G divide, né? Que o G divide qualquer combinação do A e do B. Em particular, ele divide essa, com essa escolha MN. Tá? Ele divide AX mais BY, qualquer que seja X, e qualquer que seja Y, pertencente aos inteiros. Então, na verdade, o G divide qualquer elemento daquele conjunto D a B. Em particular, ele divide esse elemento específico, que é o nosso D, né? Ou seja, a gente está mostrando até algo mais forte, né? Isso aqui, na verdade, o que a gente quer, essa propriedade implica que o D é igual a zero ou o G é menor ou igual que o módulo de D. Como o D não pode ser zero, porque por escolha ele é um número inteiro positivo, o G vai ter que ser menor ou igual que o valor absoluto de D, que é o próprio D. É o próprio D porque o D é um número inteiro positivo. Então essa é a conclusão a qual a gente queria chegar, quer dizer, a condição 2 da definição de MDC. Se você tem um outro divisor comum dos dois números, do A e do B, ele vai ter que ser menor ou igual que o D. Então o D realmente é um divisor comum, ele satisfaz essa condição, e qualquer outro divisor comum é menor ou igual que ele. Só que há um bônus aqui dessa demonstração, que é o seguinte: a condição 2 lá da definição, né? Essa condição aqui, vamos mostrar, da definição de essa aqui, essa condição 2, ela só está garantindo que o G é menor ou igual que o D. Tá? O G, na verdade, ele não é apenas menor ou igual que D, ele é um divisor de D. Certo? Ele é um divisor de D. Então essa conclusão aqui é mais forte. Ou seja, qualquer divisor comum do A e do B também vai ser um divisor de D. Mas para o que a gente quer mostrar que o D é o MDC entre A e B, essa conclusão já era suficiente. Essa conclusão que o G é menor ou igual que D. Isso conclui a demonstração do teorema de Bachar-Bizoux. Tá? Nós vamos ver algumas consequências do teorema. A primeira consequência vai ser importante para a gente aqui, é a seguinte. Então, algumas consequências, eu vou colocar aqui a primeira. Se você tem D, o MDC entre A e B, então o MDC entre A sobre D e B sobre D é 1.
Ou seja, se você divide os dois números, claro que como D é um divisor de A e D é um divisor de B, esses dois números são números inteiros, o A sobre D e o B sobre D. E além disso eles são primos entre si. Quer dizer, isso era de se esperar porque eu estou tirando de A e de B tudo aquilo que é comum entre os dois. E o que sobra são fatores que não tem nada a ver um com o outro, fatores que são relativamente primos. Como é que a gente demonstra isso? Bom, pelo Bashir-Bizu, a gente tem isso aqui, né? O D pode ser escrito como uma combinação linear do A e do B com M e N inteiros. Eu posso dividir essa igualdade por D, tá? Então isso aqui implica que 1 é igual a A sobre D vezes M mais B sobre D vezes N, com essas duas frações na verdade são números inteiros. E agora vamos supor que vamos chamar esse MDC entre A sobre D e B sobre D de G, tá? Em particular, o G divide esses dois números. Então o G divide A sobre D e o G divide B sobre D. Isso implica que o G divide qualquer combinação linear dos dois. Ou seja, em particular ele divide o A sobre D vezes M mais o B sobre D vezes N. Mas isso aqui é 1, tá? Então isso aqui implica que o G divide 1. Ora, mas o G é maior ou igual que 1, porque ele é um MDC. Uma das propriedades de MDC que a gente viu é que o MDC é sempre maior ou igual a 1. Como ele é maior ou igual a 1 e divide 1, ele tem que ser igual a 1. Então esse G aqui é o próprio 1. Por quê? Porque o 1 só tem dois divisores, ele mesmo e menos 1. Como o G não pode ser menos 1, porque ele é positivo, ele é maior ou igual a 1, ele só pode ser 1. E isso faz com que a gente conclua o resultado. Tá? Ou seja, esse resultado aqui em cima, né? Essa propriedade. Note que essa propriedade já é consequência do Bashir-Bizu. Ajeitar isso aqui. Essa propriedadezinha aqui, importante. Como eu falei antes, o teorema de Bashir-Bizu tem muitas aplicações. Vamos ver outra. A outra aplicação importante é a seguinte: se você tem um número inteiro, três números inteiros, A, B e C, essa é a propriedade 2. São três números inteiros e o A divide B vezes C. E mais o MDC entre A e B é 1. Então o A divide um produto e é relativamente primo com um dos fatores. Isso implica que o A tem que dividir C. Tá? Vamos demonstrar isso. Bom, de novo, a gente começa com o Bashir-Bizu. Como o MDC entre A e B é igual a 1, então eu posso escrever o 1, que é o MDC, como uma combinação linear do A e do B. Então AM mais BN é igual a 1. Eu posso multiplicar tudo isso aqui por C. Multiplicando por C, eu vou ter AM vezes C mais BC vezes N. É um N aqui. Isso é igual a C. Multipliquei tudo por C. Bom, agora essa soma que é igual a C, ela tem duas parcelas. A primeira parcela é um divisor de A porque o A aparece aqui como fator. Então o A divide a primeira parcela. A segunda parcela também é um múltiplo de A, porque o A divide o B vezes C por hipótese. O A divide B vezes C por hipótese. Tá? Então essas duas parcelas são múltiplos de A. Portanto, a soma também é um múltiplo de A, ou seja, o C é um múltiplo de A, o A divide C. Que era a conclusão a qual a gente queria chegar.